Sem dúvida. Bom, hoje nós vamos falar sobre aquele benefício de prestação continuada, né? Temos algumas informações importantes a respeito desse auxílio, né? Sim, o desse benefício de prestação continuada, que é comumente chamado de LOAS, quem que tem direito a isso? São aquelas pessoas, são as pessoas que têm o idoso, ou seja, acima de 65 anos, ou com deficiência, e que estejam em condições de miserabilidade. E aqui a notícia de hoje, a informação, como dizer assim, uma alerta para essas pessoas é o seguinte: o INSS, ao realizar o pagamento para aquelas pessoas em que foi concedido o benefício, ele consulta o cadastro que está feito e barra atualização no CAD único. Então, as pessoas precisam manter esse cadastro sempre em dia. Essa atualização ela deve ser feita sempre no máximo de 2 em 2 anos. Por quê? Porque ali no CAD único consta a informação, inclusive as alterações da renda da família, para verificar se aquele benefício concedido ainda ele se encontra dentro do critério de baixa renda. E por isso que é importante que a pessoa sempre mantenha esse cadastro atualizado, para evitar a suspensão do pagamento do LOAS por conta da não atualização do cadastro no CRAS. O que a pessoa deve fazer? Então, sempre ela vai manter o seu cadastro, quem recebe o LOAS, o benefício de prestação continuada. A orientação é sempre fique atento à atualização e às informações no cadastro único. Aonde se faz isso? Através da assistência social do município, da cidade, ou seja, o CRAS, aí a pessoa mantém esse cadastro atual lá para evitar a suspensão do pagamento do benefício. Por quê? O INSS, ao realizar o pagamento, ele consulta ali. Ele consulta o cadastro do CPF da pessoa e o cadastro no CAD único. Então, se ali não tem uma informação sobre a renda, aquilo não está atual, por exemplo, o INSS ele não vai efetuar esse pagamento. E aí ela pode ter esse pagamento suspenso. Caso isso aconteça, o que ela pode fazer? Primeiro, ela tem que comparecer no CRAS ali para atualizar as informações do cadastro e depois disso, aí sim solicita no INSS através do 135 ou via digital o procedimento de pagamento de benefício não recebido, que quer dizer o quê? Para ela receber as parcelas naquele período em que ela teve a suspensão, o bloqueio do pagamento pela essa não atualização. Porque se ela só pede no INSS, ainda não tem essa informação da renda dela, essa atualização no cadastro, o INSS ele não vai conceder em um primeiro momento. Então, o procedimento correto é, primeiro, atualiza no CRAS, atualiza o cadastro na assistência social do município, e depois, com esse cadastro atualizado, os meses em que ficou sem receber, pede no INSS Digital ou no 135 o pagamento do benefício não recebido daquele período. Então, aqui, na verdade, é só um alerta para a pessoa que recebe LOAS sempre saber que a importância da atualização e da manutenção dos dados lançados no CAD único, porque isso é o que gera o pagamento ao benefício dela. Eu acho que vale a pena a gente reforçar quem tem direito a esse benefício que eventualmente não esteja inscrito nesse programa, doutor. De receber o LOAS, benefício de prestação continuada. Idoso, acima de 65 anos, ou deficiente. Nesses casos, vai passar por uma perícia, se for deficiente, vai precisar de uma perícia para comprovar a deficiência dele, realmente o enquadramento a essa modalidade para poder pedir o LOAS. Então, ou idoso ou deficiente. Tá. E além disso, nos dois casos, tanto idoso quanto deficiente, ter uma baixa renda. Por isso que se insere no CAD único, porque para o CAD único é onde se comprova a renda, nos dois casos. Então, não se foge do LOAS, quem tem LOAS tem esse cadastro no CAD único, porque ele precisa ser comprovada essa baixa renda para ser concedido esse benefício.
pessoas que têm uma renda superior, elas não se enquadram. Qual que é o parâmetro para a renda, para o critério de miserabilidade? Normalmente, até 1/4 de um salário mínimo. Como que se calcula isso? Se somam as pessoas que tem na casa, todo mundo que mora junto com aquela pessoa que vai solicitar o LOAS, e soma e divide a renda de todo mundo por cabeça. A gente fala renda per capita. Somou e dividiu a quantidade, se isso for superior a 1/4 de um salário mínimo, não seria enquadrado no critério do LOAS, de condição de miserabilidade, aí não teria direito. Agora, se estiver dentro desse requisito de baixa renda, esse critério de miserabilidade, aí teria direito, mas o fato de ter 65 anos ou deficiente. Então, por exemplo, alguém que uma pessoa de 40 anos de idade, uma pessoa de 40 anos de idade que não seja deficiente, ela não se encaixa. Então, são só essas duas hipóteses, acima de 65 ou deficiente, barra ali alguma incapacidade, invalidez. Então, a doença ou a idade, e mais, nos dois casos, o critério de miserabilidade. E ali, por isso que se baseia no cadastro único, que é a informação para verificar como ainda está essa situação financeira da pessoa. Porque para esse critério de miserabilidade, então soma a renda de todo mundo que está na casa. Se for 2 pessoas, vai somar e dividir por 2. Se for 3, enfim. Se for 4, a quantidade de pessoas que moram nessa mesma residência. Então, por exemplo, se uma das pessoas da família está trabalhando, aquela renda vai ser computada. E aí já vai extrapolar. Se recebe benefício, aposentadoria, pensão, também vai ser considerado como renda. Tem algumas decisões judiciais que não incluem nesse cálculo desse critério de miserabilidade se o valor do benefício recebido previdenciário, aposentadoria, pensão, for do valor de um salário mínimo. Mas aí isso é um critério para uma ação judicial. Se a aposentadoria for superior a um salário mínimo, vai fugir muito provavelmente desse parâmetro de critério de miserabilidade. Então, via de regra, é uma baixa renda, que é cadastrado através do CAD único, e essas duas hipóteses, idoso ou deficiente. Então, digamos assim, isso não tem nada a ver, por exemplo, com o caso daquela pessoa que ela trabalha até uma altura da vida, por exemplo, 50, 55 anos, e depois fica mais difícil de arrumar um emprego formal. E aí essa pessoa acaba fazendo um bico aqui, outro bico ali e tal, e ela não recolhe, eventualmente, aí a Previdência. Para pleitear a aposentadoria, nesse caso, dessa pessoa que deixou alguns anos de recolher para a Previdência, existe, então, um outro caminho para requerer a aposentadoria. Esse benefício é outra coisa, né, doutora? Sim, são benefícios diferentes. A aposentadoria sempre precisa ter contribuição. Aí vai depender do tipo de aposentadoria que a gente estiver falando. Mas, pelo menos, para qualquer aposentadoria, precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição. Tem algumas que vão ter um período a mais de contribuição, mas sempre vai ter o período mínimo de contribuição. Para o LOAS, não precisa ter nenhuma contribuição. Então, a pessoa consegue receber mesmo sem nunca ter pago o INSS, nunca ter pago ou não estar pagando. Então, já no caso da aposentadoria, precisa ter essas contribuições. Sem ter a quantidade mínima de contribuições, não existe nenhuma aposentadoria. Então, nesse caso, pode ser que, nesse exemplo, a pessoa já preencha alguma espécie de aposentadoria e ela consiga pedir, mesmo ela não estando pagando agora, mas pode ser que ela já preencheu o direito, ela só vai exercer o direito agora, seria uma hipótese. Ou, imagina que ela não tem, e nesse próprio exemplo, a pessoa não tem ainda a condição, o requisito para ela aposentar, ela se encaixa no LOAS. Se ela se encaixar no LOAS pela idade ou pela condição física dela e estiver dentro da condição de miserabilidade, somando ela e toda a família, ela pode pedir. Então, por exemplo, pode ser, isso acontece em gente que não tem renda, em que recebe o LOAS por um período, isso é uma alternativa bem interessante até. Recebe o LOAS por um período até completar os requisitos necessários, ou, por exemplo, a idade, para chegar na aposentadoria. E ali depois ela recebe a aposentadoria. Perfeito, ficou Se a claro. pessoa preencher o requisito agora e tiver, por exemplo, uma pessoa que tem incapacidade,
incapacidade, ela pode, se ela estiver em condição de miserabilidade, comprovar isso, ela pode receber o LOAS agora, e depois, lá na frente, preenchendo os requisitos da aposentadoria, ela recebe a aposentadoria, transformaria o LOAS em aposentadoria. Perfeito, ficou São muito claro. requisitos diferentes. Sim, sim, sim. São situações diferentes que levam até eu não vou dizer o mesmo resultado, mas do ponto de vista financeiro, sim, porque aí a pessoa contará com esse auxílio. Mas são situações distintas. Doutora, é isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Lembrando aí a atualização, então, do CAD único, importante para que esse benefício seja mantido. Doutora Fernanda Benite, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua contribuição aqui para o nosso Farol. Desejo uma excelente semana e até a próxima semana. Obrigada, igualmente. Até a próxima semana.